Amém? Esse mundo, ele quer nos afligir. Não é verdade? Quando Deus declara para nós que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, é que os parâmetros desse mundo, eles nos afligem. Ele quer nos acuar. Quando a palavra vem de Deus e fala assim, entrai ousadamente, com confiança, confiadamente, com oração e súplica no Senhor, é que algo precisa ser manifesto, algo precisa ser feito. Nós precisamos nos mover em direção. Como foi falado no começo do culto, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A aflição desse mundo, ele quer destruir toda a nossa esperança, o nosso ânimo de cada dia. Mas o mais sobrenatural que Deus tem para nós é que nós somos fortalecidos com um poder interior. Aquilo que Deus quer de nós, Ele já nos impulsionou para que nós tivéssemos a capacitação para cumprir. E a gente vai desvendar um pouco mais para alimentar nossa fé sobre aquilo que Deus fez de promessa e faz para nós, para que a gente tome posse das bênçãos, da vitória, porque a graça nos alcançou. Amém? Mas isso precisa ser válido na nossa vida diariamente. Que a gente concordar, e glória a Deus por isso, mas não viver, é semelhante àquela palavra do semeador, que o nosso solo ele não está preparado para a mensagem. O nosso solo ele não recebe a semente. Tem um coração duro, tem um julgamento, tem algo que impede daquele fruto se enraizar profundamente e crescer. E a gente nunca vive o plano de Deus na sua plenitude. Abra a tua Bíblia em João 7:37. Temos uma palavra de Jesus para nós. Para nos motivar, para nos impulsionar para aquilo que Deus tem para nós. João 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Essa passagem é tão linda, é tão sobrenatural, testifica com aquele dizer de Jesus aos discípulos: convém que eu vá para que o Consolador venha. Eu preciso ir, eu preciso ser glorificado, eu preciso estar à direita de Deus, estar com o Pai, para que o Consolador venha. É tão lindo isso, porque o Consolador, sendo Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, é Jesus estando em nós. É o Jesus Espírito estando em nós. Eu preciso ir. O Espírito Santo vai vir e Ele vai te dirigir em todas as coisas. Mas naquele momento não era o tempo ainda. Não era o tempo. Porque quando viria, aconteceria algo sobrenatural. Amém?
que está no versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Ele estava dizendo no último dia da festa dos tabernáculos, porque os fariseus estavam ali questionando e conversando, e ele se levanta e se manifesta. Diante da incredulidade, diante da falta de fé, ou da dureza de coração, ele traz uma palavra de revelação, sendo o Messias. Imagina o coração de Jesus. Ele é Deus, a gente sabe que ele estava em paz, mas ele era homem. Deus envia o seu único filho como homem, amém? Para que se cumprisse a promessa. Então ele não deixava, quando ele foi ao Getsemane orar, aflito de coração, ele suou gotas de sangue. Hoje a ciência comprova que é possível suar gotas de sangue, quando se está em alta angústia, alta aflição e pressão, é possível suar gotas de sangue. Ou seja, ele estava sentindo angústia de homem. Imagina ele na festa, onde anteriormente ele dizia que não devia se manifestar na festa, não queria se manifestar. Mas algo impulsionou ele, que era o tempo de dizer, de levantar em meio a uma festa de pessoas que muitos cresceram com ele, já duvidavam do seu ministério, já duvidavam que era o Messias. Ele levanta e fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, ele traz a autoridade para ele. Hoje para nós é mais fácil a gente compreender, porque a palavra de Deus está aqui exposta a nós. Nós sabemos que ele é o Messias, nós tivemos um encontro com Deus, nós não crescemos junto com ele, mas os olhos da fé foram abertos, nossos olhos espirituais, e hoje nós cremos. Glória a Deus. Mas ele trouxe a responsabilidade para ele, declarando diante de todos: quem crê em mim, em mim. Imagina uma pessoa se levantando na festa, você ali, e essa pessoa levanta. Por isso que muitos ouviam a palavra dura e se afastavam, porque era uma palavra de correção, palavra de ensino, palavra que trazia exortação. Quando Jesus abria a boca, era a autoridade de Deus. É a autoridade de Deus, mas não estamos falando daquela época, então era, tá? Mas é a autoridade de Deus. Estou falando do verbo passado porque é naquele tempo. Era a autoridade de Deus. Tanto que Nicodemos foi até ele querendo saber de onde vinha tamanha autoridade. Ele abre a boca e traz a responsabilidade para ele. Quem crê em mim, do teu interior, segundo a Escritura, fluirá um rio de águas vivas. Do teu interior. Mas depois é testificado que isso aconteceria quando o Espírito Santo viesse. E aí está o milagre. Amém? Aí está o milagre sobrenatural. De qual? O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Sobre mim e sobre você. Foi entregue na cruz uma ovelha, como ovelha muda, entregue ao matadouro, como oferta em favor do meu e seu pecado. Já não é necessário matar novilho em favor do pecado, como era. Hoje já não. A oferta necessária já foi entregue. Então o pecado não tem domínio sobre mim e sobre você. Então, a partir de agora, do seu interior fluirá rio de águas vivas. Poder de Deus, amor de Deus, presença do Senhor. Amém? Você, irmão, não pode se olhar como um ser normal. Entenda. Nós temos que ter a humildade. Jesus declarou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Mas o próprio Deus declarou que: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Em João 17. Como eles não são desse mundo, como eu não sou desse mundo, eles também não são desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos seres espirituais, com a promessa de Deus para aquele que crê e for batizado, será salvo.
A salvação nos alcançou, a graça nos alcançou. E a promessa é a salvação. Nós somos seres espirituais. Por isso que do nosso interior flui rio de águas vivas. Flui poder de Deus. Você é um filho dotado de poder de Deus. Da unção do Espírito Santo. Para um propósito sobrenatural. Amém? Inicialmente na sua vida. Imagina. O rio que brota, ele se movendo dentro de você. O que ele vai gerar? O que vai acontecer? O que vai florescer através da sua vida? De um rio do Espírito Santo de Deus que ele começa a trabalhar no teu coração, com palavras de esperança, com um propósito. Ele vai gerar transformação. Ele vai gerar arrependimento. Ele vai gerar milagres. Se você se julga numa situação impossível, numa situação muito difícil porque a sua carne ela está entregue a algo, se você clamar, Deus é fiel. Se você clamar e buscar, entrar com ousadamente na presença de Deus, com oração e súplica diante de Deus. E a promessa de Deus vai se cumprir. Isso é propósito de Deus sobre mim e sobre você, nós como igreja. Amém? Efésios 3,16. Uma palavra de Jesus, agora uma palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo. A nós como igreja. Paulo clamando ao povo de Deus, direcionado por Deus, Efésios 3,16. Quando é 3,16, a gente já lembra de João 3,16, não é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Mas aqui é Efésios 3,16. Mas é profundo o que Deus tem para nós. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com um poder interior por meio do seu Espírito. Ou seja, aquilo que jorra do nosso interior, Paulo clama por nós, como igreja, que da riqueza da glória de Deus, o Senhor nos fortaleça de poder do interior, dado pelo Espírito Santo. E no versículo 17 diz: então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, suas riquezas se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Amém? Você pode falar para quem está do seu lado? A promessa de Deus nos mantém fortes. Fala com ousadia, ousadamente. Sabe por quê? Para a gente profetizar sobre a vida de quem está do nosso lado. Tem gente que não gosta disso, né? Eu amo porque é comunhão, irmãos. Quando você vier para a igreja, já olha no espelho, se você ficar com vergonha, limpa o olho bem. Se você está com vergonha de não estar com o olho limpo. E ainda no culto da manhã, então, nem se fala, né? Que a gente acordou há pouco. O louvor acorda muito tempo antes para eles aquecerem as cordas vocais, sabia? Eu lembro, eu fui do Ministério de Louvor e eu acordava para chegar aqui a voz está como na normalidade para ter afinação. Estar em comunhão é isso, é você olhar para o teu vizinho e profetizar sobre a vida dele. Porque quando Jesus fala, não deixa de estar em comunhão, como é costume de muitos, mas que a admoestação esteja entre vocês, é isso, um ajuda o outro nas falhas com amor, não apontando com olhos de julgamento, mas com amor. Primeiro, tirando a trave que está no seu olho, reconhecendo que nós temos falhas, talvez diferente do irmão, mas nós temos falhas também. E a gente não pode ser soberbo porque a falha do irmão é diferente e naquilo você já está tratado. Glória a Deus por isso. Deus vai te usar como instrumento naquela área para ser um abençoador.
E Deus vai usar o teu irmão para ser um abençoador nessa área que você tem dificuldade, porque Deus já sarou a vida dele. Esse é o corpo de Cristo. Por isso, vem preparado, irmãos, no culto, porque o pastor ama falar isso, de modo geral. Vira para quem está do seu lado e fala. E você profetiza. E você que está ouvindo aquilo também receba, em nome de Jesus. E a gente desfruta do amor de Deus. Sabe por que quando você profetiza, flui o poder de Deus? Você está desejando algo para aquela vida. É tudo um propósito. Nós somos plantados como igreja. Nós estamos aqui para sermos fortalecidos com a palavra, em meio à adoração. Então aquele homem de Deus que está ali profetizando algo para você profetizar para o teu vizinho, é algo do céu. Que Deus trouxe uma palavra, que Deus já falou o coração dele. Foi ministrado antes disso para ministrar. Para então você profetizar na vida do teu irmão que está do seu lado. Olha como é lindo. E você recebe. Recebe. Porque é profundo o que é dito no versículo 17. Nós vamos ler novamente. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. À medida em que confiarmos, as nossas raízes elas se aprofundam. Na medida da fé. Por isso, quando você está fraco, é falta de fé, é falta de fortalecimento da fé. Quando nós estamos em um momento de luta, e a gente deixa o mundo nos afligir, nós não estamos naquele tempo alimentando a fé de uma maneira mais incisiva, buscando mais. Porque se a gente está num momento de angústia, a gente tem que ter essa compreensão que o Espírito Santo nos dá de acelerar a nossa busca, de buscar, de ousadamente buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está perto. Você entra com confiança, você vai em direção ao Pai, você vai ao Senhor em secreto, você se prostra, porque você é um filho humilde e que reconhece a sua necessidade do Deus vivo. Então as suas raízes elas vão se aprofundando da sã doutrina, dos rudimentos da fé. E quando vier as tribulações que forem, você está firme. Você está firme. Como o barco. Só que porque você crê que Jesus está no barco. Porque Jesus, quando estava no barco, Ele não só orou pela tempestade, como Ele falou, falta fé para vocês, homem de pouca fé. Se vocês orarem, a tempestade vai acalmar. Falta fé. Ou seja, ao mesmo tempo que Ele trouxe tranquilidade ao mar, Ele não deixou de dizer, olha, vai ter um momento que é com vocês. Vocês precisam clamar para que a tempestade abaixe, se acalme. E na medida que nós buscamos, o Senhor vai enraizando. E pode vir a luta que for, nada vai roubar a sua fé. E você vai, mesmo em meio à tribulação, vai fluir o rio. Vai fluir o rio. Vai fluir. Nem em todos os momentos em que alguém que vai pregar aqui, aonde for, nas igrejas de Cristo, eles estão voando espiritualmente. Em muitos momentos, estão passando um momento de angústia, de dificuldade. Mas ele precisa pregar a mensagem. Ele precisa, porque do interior vai fluir o rio de água viva. Vai fluir. E a gente não, a tempo e fora de tempo, nós precisamos levar a boa notícia do Evangelho. Mesmo no dia mau, nós temos que abrir os nossos lábios. Você não tem que se achar indigno ou dar voz à seta diabólica de que você é indigno no dia mau. Se você está lutando com Cristo para vencer, você pode pregar no dia mau, você pode levar a mensagem de esperança. Você não pode parar do rio fluir através da sua vida, você é canal. Você é canal, hoje é o dia de profetizar, amém?
Fala para quem está do seu lado, não se diminua, você é canal. Você é canal de Deus. Versículo 18. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. 19. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Amém? Irmãos, o que é plenitude de vida em Deus? O que você, com o Espírito Santo que habita em você, julga ser plenitude de Deus em você? Pensa aí. O que é plenitude? Totalidade, por completo, pleno, balanceado, pleno, sempre, constante. Toda a plenitude de Deus, quando a gente compreende o tamanho, mesmo que seja difícil compreender a largura, a profundidade do amor de Deus, o entendimento que Deus tem e dá para nós, através do Espírito Santo, é compreender o amor de Deus. E quando você compreende o amor de Deus com seu culto racional, desvendando os mistérios daquele melhor amigo que nos contou os seus segredos, você conhece a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus. Quando você conhece o tamanho do amor de Deus, na sua busca, você se rende. Você reconhece as suas falhas e se rende. Há uma entrega genuína, por completo, porque aí a verdadeira humildade bate diante de nós, que a gente entende quem nós somos e quem Deus é diante de nós. A gente não consegue ser orgulhoso diante do irmão, do vizinho, porque a gente sabe o que nós somos em Cristo. Amém? E quando nós compreendemos esse amor através da busca e da entrega, na medida, nós lemos no versículo 17, que entregamos, a nossa raiz é aprofundada. Então, a gente vive a plenitude de Deus. Deus se torna pleno em você. Deus se torna vivo em você. Mas existe uma busca. Mas existe a fidelidade de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, Deus te convida para uma comunhão, Deus te convida para a plenitude, Deus te convida para compreender a largura e a profundidade desse amor, Deus te convida para ser cheio, Deus te convida para jorrar rio através do teu ventre, Deus te convida para manifestar o amor de Deus ao próximo. Mas antes de manifestar o amor de Deus ao próximo, você vai desfrutar da plenitude do Senhor em sua vida. Diariamente, no seu deitar, no seu levantar. Em todo dia, você vai ter paz quando colocar a cabeça no travesseiro. E se você não tiver paz, você vai clamar por paz. E Deus, na sua infinita bondade, vai te visitar. Porque se você está com a cabeça no travesseiro, não estando em paz, você está no melhor lugar. Você está no teu lugar secreto. Onde Deus falou, entra no teu aposento, fecha a porta e me busca em secreto, que em secreto eu te respondo, eu te abençoo. Se você está aflito no teu travesseiro, você está sentindo tristeza profunda nas tuas noites, uma depressão, uma angústia profunda, saiba, você está indo para o melhor lugar,
para clamar. Porque quando a gente está na tristeza profunda, a gente não tem vontade de sair do quarto, não é verdade? Não dá vontade de sair para nada, ver ninguém. É lá, o lugar onde a fidelidade de Deus vai te encontrar, onde o poder de Deus vai te encher. Mas precisa haver essa entrega. Na medida que você entregar, na medida que a sua fé aumentar, o Senhor vai vir e derramar da sua plenitude de vida e poder que vem de Deus. Versículo 20. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos, que poderíamos pedir ou imaginar. Esse é o parâmetro de Deus para nós. Qual é o parâmetro de Deus para nós? A gente não enxerga. Porque o parâmetro de Deus para nós é o sobrenatural. É além da nossa naturalidade. É além da nossa carnalidade. É além da nossa limitação humana. É através do rio de Deus. O rio de Deus não é sobrenatural. O que flui de nós não é algo de outro mundo. Porque flui poder. Você tem poder para jorrar, irmãos? Temos o poder de Deus, mas se for pela tua força, nós não temos poder. Alguns que já tiveram em batalha espiritual, com batalha com demônio, possesso, em alguma vida, eu já tive algumas oportunidades. Você vê o quanto você depende de Deus. O quanto é só no nome de Jesus que você ora e acontece. Você fala, meu Deus do céu, vem um temor sobre você. Você fala, Jesus é poderoso. A palavra é poderosa. Só o Senhor é o Deus de milagres. Então, final do versículo 20. Vamos ler todo. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Não chega à nossa concepção humana, irmãos. Não chega. Graças a Deus que não chega. Porque o que traz muita tristeza a homens de Deus, mulheres de Deus, e até pastores, líderes, é colocar os seus objetivos como aquilo que você quer alcançar. Eu quero atingir tal coisa, eu quero que o rebanho atinja esse tamanho, ou aconteça tal coisa, os nossos objetivos. Os nossos, a nossa meta. Eu quero chegar com 50 anos com 5 imóveis. Aí você chega com 3, você se acha o pior do mundo. Eu quero chegar com... Aí você vai mensurando os seus objetivos. E às vezes a gente não coloca diante de Deus aquilo que Deus quer fazer em nós. O que o Senhor quer nos usar e como Ele quer fazer. Então, vem uma tristeza profunda. Vem a seta do diabo dizendo que você não é capaz, que não é para você, que você é incompetente, que você é pior do que aqueles que estão conquistando. Quando, na verdade, o nosso parâmetro é Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que poderemos pedir ou imaginar. Não vai chegar nos teus lábios, porque é infinitamente mais do que você pode pedir, irmão. Sabe por quê? Porque você não conhece o que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque o que Deus tem é sobrenatural. É além da naturalidade. É além do que os seus olhos podem ver. É lindo depender de Deus, porque nós sempre seremos surpreendidos. Então não deixe os valores desse mundo nortear os seus objetivos. Deixa Deus nortear os seus objetivos, que inclui algumas conquistas desse mundo. Nesse mundo, que te traga conforto, que te traga conforto à sua descendência. Não sei o que Deus tem. Não sei o que Deus tem para mim. Eu entrego e peço para que Ele dirija. Seja feita a vontade dEle. E a gente vai cumprindo.
vai cumprindo, porque eu quero estar diante de um Deus e viver algo que eu não consegui pedir e eu não consegui imaginar. Porque a promessa de Deus foi, olha, quem crê em mim, quando ele se levantou na festa, ele falou, ó, do teu interior vai fluir rio de água viva. Vai fluir poder de água viva que transforma, que é jorrada para transformação, para purificação. É jorrada para o sobrenatural, para uma vida, como diz o apóstolo, os pés na terra e a cabeça no reino dos céus, é isso. Você, recebendo informação no reino dos céus para obedecer na terra. O que o Senhor quer, Pai? Buscando, fala, Pai, em nome de Jesus, meu objetivo é esse, coloca diante de Ti, o Senhor vai moldar o objetivo, então Ele vai falar, filho, faça tal coisa, filha, se coloca na brecha para aquilo, e aí você vai e obedece, e dá os passos. E o que Deus falou no sobrenatural, que é maior do que você pode pedir ou imaginar, ele começa a ser real, começa a ser milagroso, começa a ser sobrenatural. Você chega a uma família que tem necessidade e você fala, olha, o poder de Deus pode vir sobre a sua casa, e sua família ser restaurada. Esse vício, ou esses pecados, eles podem sair da sua vida se você clamar. Vamos clamar juntos? E você, jorra o poder de Deus. Jorra o poder de Deus com propósito. Você manifesta o amor de Deus ao próximo. Porque é para isso que Deus nos chamou. Amém? 2 Coríntios 4:8. Mas eu passo por muita luta, é muito difícil, é tanta coisa. Muitas coisas que nós passamos são frutos das nossas escolhas. Viu, irmãos? Por isso que nós temos que colocar diante de Deus e falar, Pai, me capacita, Senhor, para eu ter uma boa escolha. Eu quero escolher o que é melhor para mim, para minha família, para o Teu propósito em mim na terra. Mas a gente é afligido. 2 Coríntios 4:8 diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estando sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amém? Passou por tribulação, mas destruído não. Tudo tem um propósito. Para quê? Para que a gente viva também aqui a tribulação de morte. Jesus esteve aqui e passou por tribulação. E foi necessário morrer em nosso favor. Jesus passou por tribulação, por que não passaríamos? Mas o que Ele fez foi poderoso para que o pecado não tivesse domínio sobre nós. A escrita de dívida que existia contra nós foi paga. Mas nós passaríamos por tribulações. Mas destruídos nós não seremos. E para que nós passaremos por isso? Para manifestar o poder de Deus? Qual o teu testemunho? Qual é a tua história? Uma tribulação? Uma dor? Que encontrou o amor? O poder de Deus? A transformação? O milagre? Então o testemunho. Então a novidade de vida. Mas nós continuaremos a passar porque essa carne aqui, ela tem defeitos. E ela precisa ser tratada. E o momento do tratamento é o momento onde a gente encontra a nossa dor. A nossa dificuldade. Porque como você vai tratar algo que você não sabe? Então quando você passar por tribulação, louve a Deus. Porque Ele está te proporcionando a oportunidade de ser sarado naquela área.
Deus quer te ensinar algo sobrenatural no momento de luta em que você passa, em cada dia. Para quê? Na nossa carne, como foi entregue a Cristo, Cristo entregou a sua carne, a gente entregue todo dia para que o amor de Deus seja manifesto em nós. Ou seja, que do teu interior flua rio. Poder de Deus. Deus escolheu os homens para levar as boas novas. Não escolheu os anjos, não escolheu os animais, outros animais, escolheu o homem para levar uma boa notícia. Que haja o inconformismo em nossas vidas, se a gente não tem levado a mensagem de Cristo. Se nós cremos, Deus transformou a nossa vida com poder, com um milagre, e nós não levamos essa mensagem à frente. Não desejo que a mão poderosa de Deus venha sobre nós, que ela venha para a cura, para a restauração. Amém? Para que se manifeste o amor e o poder de Deus. Queria chamar o ministério de louvor. 2 Coríntios 12, 7. Um pouquinho à frente. O apóstolo Paulo, testemunhando a nós o propósito de Deus, e que testifica em nosso coração o plano de Deus em nós. E vai testificar no seu coração sobre lutas que você passa, ou dificuldade que vocês tenham. Física. 2 Coríntios 12, 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo nos dizendo sobre um espinho na carne que ele tinha. Alguns dizem que era um problema físico que ele tinha, na sua perna, na sua coxa. Alguns dizem outras explicações. Mas ele tinha um incômodo na vida dele, provavelmente físico, que levou ele a clamar a Deus por 3 vezes para que tirasse da vida dele. Mas que não o impediu, mas que o trouxe aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. Que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então tenha por alegria quando passar por tribulação, sabendo que Deus está te sarando para algo sobrenatural. Sabendo que Deus está te encorajando para que o amor de Deus seja manifesto através da sua vida. Para que o poder de Deus flua através de você. Consegue enxergar como Deus te vê alguém especial? Consegue? É uma pergunta. Você consegue enxergar? Tem uma parte da minha história que eu não conto tanto. Teve um momento que eu esqueci essa parte. E depois Deus começou a trazer a memória quando eu passei a necessidade de ser tratado em outras coisas. Ali quando eu percebi algumas fraquezas. Teve um momento da minha juventude, lá para os 17 anos, eu já contei isso, mas não lembro quando. Eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Eu tinha esse sentimento. Eu enjoei de mim, da minha cara. Eu me colocava tanto defeito que eu fiquei desgostoso de quem eu era. De verdade, 17 anos, olha isso. Hoje a gente mais experiente pensa, cara, com 17 anos a gente não tinha noção tanto das coisas ainda. Mas é o que eu sentia. E quando eu ia para o espelho para
lavar o rosto e escovar o dente, eu não olhava no meu olho. Eu não olhava no meu olho. Foram assim por alguns meses. Porque eu estava desgostoso de quem eu era. Eu tinha vergonha, eu colocava defeito e achava que eu não era capaz de nada. Vem aquela fase de você definir quem você vai ser profissionalmente, que é nessa faixa etária. Então eu achava que eu não seria bem sucedido em nenhuma área. Sabe, aquelas setas do diabo me colocando. E eu não entendia que era um plano do diabo de me colocar para longe daquilo que aconteceria alguns meses depois. Isso tudo está dentro das dúvidas que eu tinha sobre a vida. Esse testemunho eu contei várias vezes. De eu achava a vida sem graça. Achava tudo que falava que a vida era muito legal, achava sem graça. E eu achava que não é possível, que não tinha razão de viver melhor do que simplesmente ter dinheiro, ter sucesso, que aparentemente era. Eu falei, será que é só isso? Aí morre, acabou. Aí volta noutra vida, que é o papo que rolava, né? Eu vim de uma família que era espírita, então falava de reencarnação, falava que eu tinha sido padre em outras vidas. Olha isso. E aquilo não me trazia paz em nenhum momento. E quando eu encontrei o amor de Deus, através da vida de um skatista, eu já contei esse testemunho, que ele tinha um amor surpreendente na face dele, e eu perguntei, cara, o que é isso? E ele falou do amor de Jesus para mim. Então, todas as minhas dúvidas foram respondidas. E eu lembro que 5 meses depois eu estava no reencontro. Quem lembra do reencontro? Quem lembra do reencontro? Levanta a mão. Reencontro. Glória a Deus. Mais ou menos metade da igreja. Glória a Deus. Eu estava no reencontro com 18 anos. Já. Naquele reencontro tinha um momento, os irmãos vão lembrar que tinha um momento da cruz. Você entrega algo seu na cruz. E naquele momento eu fui falar algo. Quem gostaria de falar algo, podia ir lá na frente falar. E eu falei, eu já contei isso também, que aquilo que eu estava vendo parecia que eu estava no céu, em comunhão com os irmãos, retirado na presença de Deus. Que a minha vontade era que eu levasse todo mundo embora e a gente convivesse todo mundo junto todos os dias. Era aquele sentimento que eu tinha quando, naquele período, eu voltei a ter alegria ao me olhar no espelho. E quem me trouxe essa alegria foi nosso Deus Todo-Poderoso. E aí eu entendi o propósito que Deus. Fui entendendo que Deus tinha um propósito para nós como seres humanos, como filhos, que a gente tem uma mensagem para levar, a gente tem um rio para jorrar até o último segundo da nossa vida. E eu sempre falo isso porque eu amo isso. Eu amo, irmãos, nós temos propósito. A Dona Maria estava aqui, sendo ungida para o ministério do Projeto José, linda. Presença de Deus sobre a vida dela. Eu quero estar assim. E daqui a pouco as minhas cãs da barba vai pegar do cabelo, que ainda eu deixo crescer às vezes, eu não tenho muito aqui, viu, irmãos? Cabelo branco. Mas na barba eu tenho. E assim Deus faz a obra em nós. Amém? E aquele jovenzinho que tinha vergonha de se olhar, que ele tinha um sentimento depressivo dentro dele, ele voltou a olhar no espelho, se achando digno, porque Deus o justificou. E o Senhor te justificou. Amém?